reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje, mais uma vez, ter você aqui para junto podermos rezar, colocar nossa vida aos cuidados de Deus, louvar e agradecer por tantas bênçãos, por tantas graças que sempre temos recebido. Ontem a gente rezava em vários momentos, agradecendo pelos nossos fiéis falecidos. Ontem colocávamos diante de Deus todas as pessoas que nós queremos bem e com certeza o Senhor ia acolhendo a cada uma, porque o Senhor sempre nos acolhe, porque o Senhor sempre nos quer bem, porque o Senhor sempre vai abrindo todos os nossos caminhos. Ontem, quando a gente visitava um cemitério, talvez nem todos puderam fazer isso, ou talvez nem todos se sentiram à vontade. A gente olhava para aquele espaço sagrado e percebia também tantas situações. Aí estão tantos sonhos, tantas vidas, tantas lutas, tantas pessoas que se dedicaram, que vieram em nosso auxílio. E com certeza, muitas coisas, muitas coisas a gente tira como lição. Que a vida deve ser bem vivida, que a vida deve ser bem cuidada. Por isso, Elga, por isso, William, por isso, Ina, Luísa, Cláudia, por isso, Doralice, Vanessa. É por isso que, Luana, a gente olha cada vez mais para o nosso dia que amanhece, hoje, dia 3, e a gente coloca a nossa vida muito aos cuidados do Senhor. Ao colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor, nós queremos sentir o seu amor, a sua misericórdia. Queremos pedir que o Senhor sempre venha em nosso auxílio e que Ele nos auxilie e que Ele nos ajude cada vez mais. É por isso que a gente hoje acorda com aquele sentimento de que queremos viver, sabe, com o Blanco, sabe, Tere, queremos viver bem a vida que o Senhor nos deu. E é assim José Carlos, é assim Maria Valzete, Bianca, é assim, Geni, que nós queremos, a Clécio, é assim que nós queremos começar esse dia, Clinice, Verônica, Ângela, Roseles, Irene. Queremos começar esse dia louvando e agradecendo a Deus. Louvando e agradecendo a Deus. Que bom que
aqui estamos na presença de Deus. Que bom que em nossa família a gente está. E com certeza o Senhor nos revela hoje, o Senhor nos reserva hoje muitas coisas bonitas. Juliane, Silvete, Heloísa, Ângelo, Elisa, muitas coisas belas para a nossa vida, Valtrudes. E nós queremos tomar posse, sim, tomar posse das bênçãos de Deus para nós. Nós queremos tomar posse das bênçãos de Deus para a nossa casa. Nós queremos tomar posse da bênção de Deus para tudo aquilo que está ao nosso redor. E a gente sabe que o Senhor sempre vem em nosso auxílio. E é assim, Elisa, é assim, Carol, sabe? É assim que a gente vai viver esse dia. Na presença do Senhor, Terezinha, Carmen, na presença do Senhor, a gente vai trabalhar. Na presença do Senhor, a gente vai cuidar da nossa família, netos, né? Sobrinhos, filhos, esposo, esposa. Na presença do Senhor, nós vamos ocupar-se das nossas ocupações domésticas ou com o nosso trabalho fora da casa. Na presença do amor do Senhor, nós vamos tratar bem os outros, aqueles que estão ao nosso redor. E com certeza, Cleiton, o Senhor sempre virá em nosso auxílio. Por isso eu quero te convidar agora, junto comigo, Marlene, Osni, Ercília, quero convidar junto comigo, Lúcia, a você rezar a oração B, clamando o dom do Espírito Santo, pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, Elísia, Gilmar, Almir. Vamos clamar o dom do Espírito Santo, Vilma, para que o nosso coração, Marise, cheio da presença do Senhor esteja. Janete, Lieda, Terezinha, Nila, reze junto comigo, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, Carmen, Anadir, Rosane, sabe, Carol, é assim que nós começamos. Amanda, seja bem-vindo, um abraço, Nubinho. É assim que nós começamos nosso momento de oração aqui, pedindo André, Ivone, Mônica, Rúbia, Lisandra, pedindo Patrícia, Marcelo, e clamando o dom do Espírito Santo, Graciela, sobre nós e sobre a nossa vida. E com certeza, Cristiane, com certeza o Senhor hoje vem em nosso auxílio e nos convida a seguir o Altair. Por isso, nós também queremos, com o sinal da Santa Cruz agora, marcar o nosso corpo com esse sinal sagrado. Queremos pedir, sabe, Ana, Vera, Delfina, nós queremos pedir que o Senhor nos livre de todos os males e todos os perigos. Queremos pedir que o Senhor abra todos os nossos caminhos. Queremos pedir que o Senhor sempre venha como uma grande proteção na nossa casa e na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, eu desejo a sua casa e a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antônio, Regina, Nadir, Roblanco, Maria Estela, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. E assim a Rita de Cássia, Eliana, Sidneia,
É assim que nós vamos colocar no nosso coração a palavra do Senhor. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Alexandra, Marilda, é o Evangelho Doralice que nós vamos colocar no nosso coração, Panca. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outros, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000 homens? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meu irmão, olha só, minha irmã. Que palavra de Deus, cheia de paz e cheia de esperança para começar esse dia. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. E aí, Clece, a gente olha para esta palavra de Deus, sabe, Dona Sueli, para Ivete, Letícia, Elcio, sabe, Vera, a gente olha para esta palavra de Deus, Verônica, e a gente coloca ela no nosso coração. Sim, sabe, Ana, a gente coloca, Bel, esta palavra de Deus no nosso coração, porque o Senhor nos quer bem. Sabe, Letícia, sabe, Evandro, a gente logo percebe que o amor de Deus direciona todas as outras coisas na nossa vida. Quando a gente ama a Deus, e aí, Fernanda, é muito bonito, é muito importante, Fernanda, quando a gente ama a Deus e a gente busca a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa coragem. E aí a gente vai vendo que todas as outras coisas, elas vão entrando no lugar certo.
correto da nossa vida. Hoje a gente não precisa olhar para esta palavra de Deus com receio, com medo. Talvez você poderia dizer assim, mas poxa vida, Padre, para amar Deus eu tenho que deixar meu esposo, minha esposa, meus filhos, o meu trabalho, os meus bens de lado? Não, nada disso. Sabe, Monique, nada disso, Ana Paula. Sabe, a gente precisa entender a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje nos apresenta algumas condições para o discipulado, para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E você como cristão, sabe, Dinorá, sabe, Marisete, você como cristão, você como católico, você segue nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, o Senhor coloca algumas condições, alguns critérios, sabe, Marta, sabe, Luciano, Ângela, sabe, Rosicléia, algumas condições para a gente segui-lo. Veja que não é fácil seguir Jesus, não é. Não é fácil porque, primeiro, nós somos muito apegados às coisas, às pessoas, ao que temos e que possuímos. Quem tem muito é apegado ao muito que tem. Quem tem pouco faz o seu pouco muito, se agarra, né, ao que tem e não vive sem aquilo que tem. E muitas vezes, sabe, Alexandre, sabe, Dionísio, a gente acaba se apegando demais a essas coisas e esquece do essencial, o amor a Deus e ao próximo. E aí, Andressa, aí Lu, aí Priscila, a gente coloca uma coisa muito importante no nosso coração. Ontem, sabe, Helena, quando eu rezava nos cemitérios e nas missas, eu dizia assim, que eu nunca vi atrás do carro funerário vir o carro forte. Quando o caixão desce na sepultura, eu nunca vi uma casa descer junto, né? Sacos de dinheiro descerem juntos. Porque desta vida, o que a gente leva é o bem e é o amor que a gente faz. Por isso que Jesus hoje, ele cuida. E ele diz assim, para a gente cuidar com os apegos exagerados. Porque sempre quando a gente se apega a alguma coisa de um modo exagerado, a gente sufoca, né? A gente sufoca. A gente acaba, às vezes, estragando. E às vezes a gente acaba esquecendo do resto, que é importante também. Quantas mães, quantos pais são apegados excessivamente aos seus filhos? Ou os seus filhos são apegados excessivamente aos seus pais, a seu pai, a sua mãe. Não conseguem ter uma certa independência, não conseguem caminhar às vezes com as próprias pernas. Quanto o esposo sufoca sua esposa, porque diz amar, mas esse amor é possessivo, é doentio, é ciumento. Sabe, Roseli, sabe, Marinense, a gente acaba muitas vezes se perdendo nesse caminho. Quantas esposas, né, são apegadas exageradamente aos seus esposos, vão sufocando, vão, né, aprisionando. E aí, Dona Valéria, às vezes a gente não tem, sabe, aquela liberdade para bem viver a nossa vida. Veja, a questão dos sermos apegados. O que é o apegado, né? Veja, né? A questão de sermos apegados é que o apegado, né? Ele nos torna preso, refém até das pessoas que nos tornam reféns delas. Ah, padre, eu não posso sair com a minha família nesse final de semana porque se eu sair eu vou gastar com combustível, eu vou gastar com alimentação. Meu Deus, esse dinheiro vai fazer falta. Ao apego exagerado, né, Denise, ao dinheiro. Ai, eu não posso fazer isso porque senão não vai dar certo. Ai, eu não posso jogar futebol com meu menino, com meu filho, porque essas 2 horas vai fazer falta no meu trabalho e, meu Deus, tudo vai se acabar. Sabe? Todo apegado,
ele é refém daquilo que o aprisiona. Daquilo que o aprisiona e daquilo que trava as suas relações. E aí a gente vê que Jesus diz, né, que a gente precisa renunciar a algumas coisas de vez em quando, Rogério, sabe, Vera Lúcia, para a gente conseguir viver e viver em paz. Veja, né, que é diferente uma coisa da outra, né? Uma coisa é nós amarmos, e o amor nós nunca podemos renunciar, jamais. Ninguém pode renunciar ao amor do seu pai, da sua mãe. Nunca, jamais, Karina. Sabe, Rosane, nunca nós podemos, André, renunciar o amor do nosso pai, da nossa mãe. Uma coisa, né, é nós amarmos e o amor que nunca podemos renunciar. Ninguém pode renunciar ao amor do seu pai, da sua mãe. O marido não pode renunciar o amor da sua esposa. A mulher não pode renunciar o amor de seu marido. Os pais dos seus filhos e assim por diante. Né? Clécia rezando nesta intenção. Veja, né? O amor sempre é o vínculo, né, mais belo que tem, profundo, divino e sagrado que nos une. Agora, o que estraga é o apego exagerado, Antônia. Sabe, Salete, o que pega, né, é o apego exagerado. É aquela forma, muitas vezes, cega que nós vivemos as relações humanas. Sabe, Pedro, sabe, Shirley, criamos uma dependência que muitas vezes endeusamos aquelas pessoas ou até aquelas coisas que nós temos. Sabe, Mary, e aí a gente acaba se perdendo. Sabe aquela louça na tua casa que você só usa quando as visitas vêm? Para quê? Para quê? Quantas visitas? Qual é a frequência que você recebe visita na tua casa? Sabe, Iris, Shirley, sabe, Pedro, a gente precisa abrir os olhos, Vera Lúcia, porque se bobear, tem gente que ganhou louça, né, de presente de casamento e até hoje não usou. Para quê? Tá lá no armário pegando pó, ninguém pode tocar. E se vier a falecer hoje? A primeira coisa que vai fazer, aquela louça vai para cá, vai para lá. E aí? Não curtiu? Não saboreou? Né? Ah, mas ninguém pode encostar nisso, padre. Ah, isso aqui é meu. Ninguém pode tocar. E aí a gente, muitas vezes, a gente se apega demais a algumas coisas, né? Veja, é o amor divino que vai direcionar tudo o demais. Por isso que neste final de semana, né, foi nos pedido uma coisa muito bonita. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso, Marta, por isso, Nara, por isso, Dulce, né? A gente precisa hoje, Liette, sabe? A gente precisa hoje, Daisy, olhar para isso. Aprenda, meu irmão, aprenda, minha irmã, que todo apego é doentio. É doentio. E todo desapego, né, é um desprendimento, é uma libertação e nos torna saudáveis, livres para amarmos e seguirmos Jesus. Sim, sim. Nos tornamos livres para amar e muitas vezes o apego doentio não nos permite amar, mas nos aprisionar e aprisionarmos as pessoas ou as coisas a nós. Por exemplo, né? Sabe, Mônica, sabe, Neuza, quantas vezes, né, a gente encontra, Ivone, né, pessoas que, Deus o livre se o meu amigo sair um dia com outra pessoa. Deus o livre se meu amigo, né, minha amiga, receber uma outra pessoa para tomar um café na sua casa. Não é mais meu amigo. Cortei relações. Olha o amor doentio, olha o amor
possessivo. E assim, Fabrícia, Nina, né? A gente precisa olhar a nossa vida. Aprenda que todo apego doentio, ele estraga a nossa vida. Sabe, Heloísa? Sabe, Vânia? Todo apego doentio estraga a nossa vida. Uma mãe e um pai não criam os filhos para si. Sabe, Patrícia? Né? Sabe, Ivone? Né? Uma mãe e um pai não criam os filhos para si. Né? O amor faz você criar os seus filhos para que eles sigam a sua vida. Para que eles, assim como você formou uma família, também possam formar a família deles. Muitas vezes a mãe prende o filho, o pai prende o filho, a mãe prende a sua filha e cria aquela situação de uma dependência doentia, onde a pessoa não pode nem seguir o trajeto ou rumo da sua vida. Já está casado, mas ainda o pai e a mãe ficam se metendo na vida dos filhos. Ou, né, se criou uma dependência tão grande que antes de tomar uma decisão, né, o filho, em vez de consultar a esposa, né, ou a esposa, em vez de consultar o esposo, consulta o pai e a mãe. E com quem se é casado, né, Vera, Carmen, é o último a ficar sabendo. Veja, né? Do mesmo jeito, às vezes, né, o filho ou a filha cria uma dependência de seu pai, de sua mãe, que não amadurece, não consegue andar com as suas próprias pernas. Às vezes a gente precisa empurrar o filho um pouquinho fora do ninho, para ele aprender a voar, para ele pegar um sol, para ele sujar os pés, para ele aprender com a vida, com os nãos, com os tropeços. E é assim que nós vamos, sabe, Maria Roseli, vivendo a nossa vida. E é assim que nós queremos algo a mais. Temos sempre que cuidar dos nossos, sim. Cuide muito bem do teu pai e da tua mãe. Cuide muito bem da tua família. Não economize em amor, mas não com apego exagerado, e sim com muito amor. Porque quem ama, deixa livre. Quem ama, deixa a pessoa conduzir o seu caminho, não aprisiona. E para que o amor seja autêntico, é preciso desapego. É preciso saber caminhar com as suas próprias pernas, inclusive para amar Jesus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Se alguém vive amarrado àquela situação, não consegue mesmo olhar para ele ou ser todo dele. Talvez você me pergunte assim: Jesus está me mandando largar os meus? Não, jamais. Jesus está mandando você cuidar melhor dos seus. Cuidar com amor e não como se fosse uma propriedade sua. Não como se fosse teu. Não como se fosse assim, ai, não pode olhar para o lado porque você só precisa olhar para mim. Não. Jesus está mandando você cuidar melhor dos seus. E como é que nós estamos cuidando melhor dos nossos? Amando a Deus sobre todas as coisas, sim. Porque o amor divino é o que nos direciona, é o que direciona tudo. E qualquer amor humano. Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar muito, muito nosso pai, nossa mãe. Até porque o quarto mandamento nós queremos honrar. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, sabe, a gente vai pensar duas vezes em machucar alguém. Porque a vida devolve para nós aquilo que a gente faz. A gente colhe aquilo que a gente vai plantando ao longo dos dias. E é assim, sabe? Como é que vamos cuidar das coisas que nós temos? Amando a Deus sobre todas as coisas, pois não nos prenderemos a nada deste mundo, porque é para isso que caminhamos. Achamos que o ciclo da vida é juntar, acumular e ter tudo. Lembre-se do dia de ontem, do dia de finados.
né? Não levamos nada junto. O ciclo da vida é passarmos e até termos as coisas. Sim, é bom e nos ajuda a viver muito bem. Mas depois não temos nada. Não ficamos com nada. E não levamos nada a não ser o amor que nutrimos uns pelos outros. E o amor profundo que dedicamos a Deus. E que também faz para nós. E que coloca todas as coisas no seu lugar certo. Por isso, finalizando este momento aqui de oração, eu gostaria que agora você trouxesse no seu coração aquilo que você gostaria que fosse abençoado. Traga no seu coração tua casa, tua família. Traga no teu coração, né? O teu trabalho, sim, as coisas que você possui. Vamos agora colocar diante de Deus aquilo que você gostaria que Deus mais uma vez colocasse as mãos, que o Espírito Santo fortificasse, abençoasse. Vamos colocar isso na presença de Deus. Vamos pedir que Deus olhe, que Deus cuide, que Deus proteja, que Deus ampare. Vamos fazer isso pedindo a intercessão, a bênção pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se cuide e que você tenha, né, uma quarta-feira mais do que abençoada. Nos encontramos amanhã, 7h da manhã. Grande abraço. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece